Vamos dar continuidade nos nossos shiurim, nossas aulas do Igeret HaTeshuvah. Nós estamos no primeiro perek, no primeiro capítulo. A linha se começa na primeira página, onde que está escrito En Teshuvato Moelet, que sua Teshuvah não adianta. No término da linha tem um pontinho. Nós vamos começar com as palavras Ve'ha'over al mitzvat lo taseh. Que é nosso costume, antes de iniciar nossa aula, uma pequena historinha. Essa historinha deve nos iluminar, porque o que uma história hassídica faz é mais até do que estudo, conforme vamos logo sentir. O sagrado Baal Shem Tov, uma vez, veio visitar uma cidade Erev Yom Kippur. Por algum motivo, o Baal Shem Tov ficou parado numa cidade antes de Yom Kippur, longe da sua casa. E ele se informou sobre o Minyan, quem que é o Rabino, quem que é o Chazan. Falou, aqui temos uma sinagoga, o nosso Chazan é um bom Chazan, mas ele tem costumes um pouco estranhos. O Baal Shem Tov perguntou, que costume estranho que tem o Chazan dessa cidade? Falaram para o Baal Shem Tov que essa pessoa, quando ele fala al-chet, ele reza al-chet. Al-chet é a confissão, que mencionamos todos os nossos pecados. Ele canta uma música muito alegre. Ele está muito besimcha, ele está muito alegre quando ele bate em seu coração e fala al-chet por pecados que nós cometemos. Normalmente as pessoas associam Teshuvah, arrependimento, corrigir nossos atos, voltar para Hashem, com choro, com jejum, com tristeza. E aqui eles dizem, nós temos um Chazan que fica tão alegre que ele canta uma música alegre. O Baal Shem Tov falou, realmente é algo diferente, não é muito conhecido esse costume. Chama ele aqui, porque eu gostaria de conversar com ele. O Chazan veio e o Baal Shem Tov, o sagrado Baal Shem Tov, lhe perguntou, e qual que é o motivo que você está tão alegre quando você fala al-chet, quando você fala confissão? E não somente você está alegre, você está querendo que todo mundo fique alegre, já que você é o Chazan, você está me dando a reza, você está querendo que todo mundo segue. Qual que é o motivo dessa alegria? E o Chazan respondeu para o Baal Shem Tov o seguinte: quando o servo fiel recebe uma oportunidade de limpar o pátio do rei, que está cheio de imundície, de sujeira e tudo que não presta, se oferece para ele, que vai ser ele quem vai fazer essa limpeza. Ele vai tornar o pátio limpo para o rei poder usar. Não é motivo para alegria. Nós devemos se sentir, quando limpamos a imundície, a sujeira de nossos pecados, e conseguimos se reconectar com Deus, a gente deve se sentir, diz o Chazan para o Baal Shem Tov, muito alegre. É uma grande oportunidade. De tal forma que, com Nidri, após a reza do sagrado dia de Yom Kippur, falamos Shechianu. A brachá, a bênção de Shechianu, sempre é dita uma situação alegre, mas a alegria é isso. Vamos fazer Teshuvah, mas com simcha. Agora, como combinar Teshuvah com simcha? Devemos estudar Igeret HaTeshuvah do Baal HaTanya. Até agora vamos continuar as nossas aulas. Até agora, o Baal HaTanya explicou bem aquilo que está escrito no término do Talmud Yuma, uma pessoa que transgrediu uma mitzvah positiva. E o autor do Tanya deixou claro, ele está respondendo na hora, a Teshuvah dele logo aceita, mas ele não resolve tudo. Ele resolve para ser perdoado pelo aquilo que ele desrespeitou Deus. Pelo desrespeito, ele é perdoado. Além do fato que o próprio desrespeito não era tão severo, já que era algo que ele não fez. Ele não tomou uma atitude contra Deus. Ele simplesmente estava com preguiça, sem vontade, ou que nem nós falamos, ele é folgado, não quis fazer a vontade de Deus, por isso ele não fez a mitzvah.
E Deus lhe perdoa quando ele é sincero. Mas o lado ruim dessa tshuva é que ele não recupera aquelas influências, aquelas energias divinas que ele poderia ter recebido. Se tivesse ele fazendo uma mitzvah, isso ele não recupera. Isso é uma mitzvah tassé. Hoje, mitzvah tassé significa uma mitzvah positiva. Agora vamos começar a ver o que acontece quando alguém transgride uma mitzvah proibitiva. Que ele tem que esperar até Yom Kippur. A tshuva dele é pendente. E Yom Kippur, sagrado dia de Yom Kippur, resolve. E por que ele tem que esperar até Yom Kippur? Diz o Baal HaTanya o seguinte: V'ha'over al mitzvat lo taseh. Uma pessoa que transgride um mandamento, uma ordem de Deus proibitiva, que Deus deixou claro para ele para não fazer aquilo. E ele foi e fez. Tomou atitude contra Deus. Através disso, que se grudou coisas ruins, coisas negativas na sua alma. Além disso, o sepigam lemailo, ele também causa defeitos. Ele consegue, infelizmente, danificar também o que se encontra nos mundos superiores. Beshorshá o mekor chotzvá, na raiz da alma e na fonte da onde que ela foi esculpida. Já que a alma foi esculpida, ela tem uma fonte nos mundos superiores. Quando uma pessoa comete um pecado, e através desse pecado se gruda coisas ruins em sua alma, coisas negativas em sua alma, ele faz um defeito não somente em sua alma, como está aqui embaixo no nosso mundo, mas também na raiz da alma que está nos mundos superiores. Já o Baal HaTanya dá um motivo, já que nesses mundos superiores se encontra a essência da alma, a raiz da alma e a origem da alma. Por isso, a imundícia e a sujeira que a pessoa causa aqui, os defeitos que grudam em sua alma por causa dos seus pecados, também, infelizmente, tem uma influência sobre a raiz da alma nos mundos superiores. Ou seja, um estrago terrível. E o Baal HaTanya continua dizendo, aonde que são, qual que é o endereço, quando falamos em cima, nos mundos superiores, isso tem um nome conforme a Kabbalah. É Bilvushim, são as vestimentas de Yud Sfirot da Siyah, dos 10 Sfirot da Siyah. Isso, obviamente, é um assunto que não cabe agora entrar em detalhes, mas somente para deixar isso aqui em linhas gerais. Existem 4 mundos gerais: Atzilut, Beriah, Yetzirah e Asiyah. Vamos traduzir isso. Atzilut é o mundo da emanação. Beriah é o mundo da criação. Yetzirah é o mundo da formação. Asiyah, o mundo da ação. 4 mundos. A alma para descer para o nosso mundo, ela começa desde os mundos mais elevados. Começando com o mundo da Atzilut, que é o mundo da emanação, ela viaja, uma viagem complicadíssima, até que ela desce aqui para o nosso mundo, para se vestir dentro de um corpo humano. É uma viagem complicadíssima. Mas a fonte da nossa alma é, segundo a Kabbalah, nas vestimentas dos 10 Sefirot, dos 10 atributos do mundo da Siyah. Quando nós vamos chegar no capítulo 4 de Igeret HaTeshuvah, ali vai ser o lugar de realmente entender o que são esses Sefirot da Siyah, esses atributos. Sefirot são atributos do mundo da Siyah, que é a raiz da nossa alma. Mas, por enquanto, vamos apenas entender as palavras, ou melhor, traduzir as palavras. A pessoa não somente causa danos, e danos terríveis, para sua alma aqui embaixo, mas também na raiz da sua alma, que se encontra nos vestimentos dos 10 atributos do mundo da Siyah. Como está escrito no Tikkuntei Zohar,
Isso faz parte do Sagrado Zohar. Falamos essa linha cada Erev Shabbat, antes do Shabbat, falamos o seguinte: Levushim tekinat lo. Você, Deus, organizou vestimentas para os Sfirot. Os atributos, eles possuem vestimentas. De minaio e deles parchim nishmatim libnei nash. Desses vestimentos saem e voam almas para os seres humanos. Isso apenas para provar o conceito que as nossas almas têm raiz nos mundos superiores, que estão conectados com a alma que está aqui embaixo, já que a raiz, a fonte da alma, e isso também sujeita a alma, mesmo quando ela está em cima, para se prejudicar e para se danificar dos atos da pessoa em nosso mundo terrestre. E já que o dano é tão grande, lekach, por isso, em kapará lenafshe, não tem como perdoar a alma, a pessoa, não tem como perdoar a pessoa. Velolamala, e também nos mundos superiores, nem os mundos superiores conseguem dar para a alma uma possibilidade de ser perdoada. Ad Yom Kippurim, até o dia de Yom Kippur. E o que acontece no Yom Kippur? Por que Yom Kippur se tem essa força de poder trazer perdão, expiação para a pessoa? Como conforme está escrito, Vechiper al HaKodesh. O próprio Kodesh, a santidade, vai ser perdoada. Mitumot Bnei Israel. Das impurezas dos Bnei Israel, ou mipichem de seus pecados. Ou seja, desse versículo até agora, percebemos que não somente que a pessoa precisa de capará, precisa ser perdoado. Vechiper ala Kodesh, o próprio Kodesh, a santidade tem que ser perdoada. A santidade tem que ser corrigida. Por que a santidade? Porque a pessoa, com seus atos, fez estragos nos mundos superiores, os mundos tão santos e elevados, ele conseguiu trazer impureza e trazer lixo e imundície para aqueles mundos elevados. A bagunça é enorme. Mas o versículo continua: Lifnei Hashem tithar, diante de Deus que vocês vão ficar puros, vocês vão se purificar. Mas a Hassidut entende essas palavras, Lifnei Hashem tithar, diante de Deus vocês vão ser purificados, de uma forma bem mais profunda. De antes da Hashem, antes de Yud-Kei Vav-Kei, que é a tetragrama de Deus, vocês vão buscar a pureza. Ou seja, conforme aquilo que nós vamos estudar nos próximos capítulos do Tanya, nós vamos ver que uma pessoa, a raiz da alma, é do nome de Deus, tetragrama chamado Yud-Kei Vav-Kei. Nós ainda vamos falar bastante sobre o Yud, o primeiro rei, depois a Vav e o último rei. A pessoa não somente causa danos para a sua alma dentro do seu corpo, ele consegue fazer estragos e bagunças na tetragrama de Deus. Por isso, para corrigir a tetragrama, para resolver e reestruturar o Yud-Kei Vav-Kei de uma forma longe desses pecados que foram feitos, precisamos buscar Lifnei Hashem, um nível que é acima de Yud-Kei Vav-Kei, porque sempre para consertar a situação, você não pode, dentro da situação, resolver. Você tem que subir um nível mais elevado. E no nível mais elevado você é capaz de corrigir aquele que está inferior por baixo. Por isso, para consertar o Yud-Kei Vav-Kei, temos que subir Lifnei Hashem, acima do Yud-Kei Vav-Kei. E quando que isso acontece? Isso acontece somente no dia de Yom Kippur. O dia de Yom Kippur é Lifnei Hashem tithar. Acima do Yud-Kei Vav-Kei vem a pureza. Por isso, o nosso infeliz pecador, que fez todo esse estrago, apesar que ele fez chuva durante o ano, chuva dele está pendente, ele não consegue, o estrago é tão grande, ele precisa ter acesso, Lifnei Hashem, acima do Yud-Kei Vav-Kei, para corrigir a bagunça. E quando que ele tem esse acesso? Somente no sagrado dia de Yom Kippur.
Por isso a tshuva dele é pendente até Yom Kippur que resolve. Diz o Baal HaTanya, Lifnei Hashem Daik. Aqui um versículo está específico, usando as palavras de uma forma meticulosa. Lifnei Hashem, acima do Yud Kei Vav Kei. E somente quando acima do Yud Kei Vav Kei a pessoa consegue resolver os danos que ele fez, até no próprio Yud Kei Vav Kei. E o Baal HaTanya conclui, já que nós sabemos agora a diferença de uma mitzvah positiva e uma mitzvah proibitiva, a mitzvah positiva ela é direcionada a trazer luz e energia para o nosso mundo. A mitzvah proibitiva, lotase, ela faz um estrago enorme e corrigir aquilo precisamos esperar até Yom Kippur. Mas, por outro lado, ela não traz influências e energias. Se uma pessoa cumpriu a vontade de Deus, ele não fez nenhum pecado, ótimo, não fez nenhuma sujeira, a pessoa realmente é louvada. Mas isso ainda não traz uma energia, porque não tem ato. Isso é a regra no nosso capítulo de Tanya. Para trazer uma influência divina, precisa o que Hassidut chama um kli, um recipiente. O recipiente é que nem um órgão que nós vimos antes. O órgão atrai a luz divina. Por isso, uma mitzvah lotase, se uma pessoa obedece meticulosamente, uma mitzvah lotase, ele não faz nada contra a vontade de Deus. Realmente, ele deixou um ambiente totalmente limpo. Sua alma é uma alma limpa. Os mundos superiores, com certeza, continuam limpas e bonitas. Mas, por outro lado, uma energia divina somente se traz através de uma mitzvah tassé, de uma mitzvah positiva. Quando entendemos isso, diz o autor de Tanya o seguinte, Velachem por isso, em Lilmon Mikan, ninguém deve deduzir desses fatos que eu acabei de falar. Shum kule chazishol be mitzvah tassé, ser leniente numa mitzvah positiva, o bifrat de Talmud Torah. Principalmente no estudo da Torá, pessoas podem, sem entender tudo aquilo que eu expliquei, estudar aquele Talmud que nós vimos antes, de uma forma muito simplista, dizer o seguinte, já que é tão fácil fazer tshuva sobre mitzvah tassé, tudo bem, nós não precisamos cumprir tudo. A pessoa não leva a sério, diz o Baal HaTanya, isso é um erro. Não é tão simples fazer tshuva sobre mitzvah tassé. Ela é simples devido ao fato que a tshuva não resolve recuperar aquelas influências que a pessoa tanto precisava e agora não tem mais chance como receber. É o bem ao contrário. Amru Razal, nossos sábios disseram, Viter HaKadosh Baruch, Deus abriu mão al avodah zarah, sobre idolatria. Ele abriu mão mesmo sobre homicídios que aconteceram naquele tempo. Mas Deus não abriu mão, foi exigente sobre isso que eles dizem respeitar o estudo da Torá. Apesar que esses pecados como avodah zarah, idolatria, e depois Gilui Arayot, que é adultério, depois homicídios que havia naquele tempo. Tudo isso aqui Deus fala, você sabe o quê? Vou aceitar chuva. Mas, sobre isso que vocês dizem respeitar o estudo da Torá, isso não tem como fazer chuva. Por quê? Segundo aquilo que estudamos até agora, entendemos que o estudo da Torá é uma mitzvah tassé, é uma mitzvah positiva. Uma mitzvah positiva, mesmo quando Deus fala, abre mão, não vou castigar, eu aceito a chuva, mas falta aquela energia que nós precisamos. Por isso está escrita aquela linguagem que Deus não abriu mão. Isso aqui ficou em falta. E agora com isso, quando chegamos nesse ponto na nossa página, o Baal HaTanya acabou de descrever para nós, em detalhes, o que acontece com a mitzvah positiva e o que acontece com a mitzvah proibitiva. Agora vamos para a terceira categoria. Temos a mitzvah tassé, a mitzvah positiva, temos a mitzvah lo tassé, a mitzvah proibitiva, e agora temos mais um assunto.
Avar al kritot umitot bedin. A pessoa transgrediu mandamentos de Deus, cuja punição é kritot, karet. Karet significa que a pessoa perde sua vida com 50 anos, com menos de 50 anos. Ele, infelizmente, sai do nosso mundo muito jovem, antes de 50 anos. Ou mitot bedin, ou uma pessoa que ele merece a pena de morte. Então, a pessoa fez esses tipos de pecados severos, que a pessoa paga com sua própria vida, mas ele está querendo fazer tshuva. E nós sabemos que Sharei Tshuva lo ninalu, os portões de arrependimento nunca se fecham. O pior pecador pode fazer tshuva. Como que faz tshuva alguém que transgrediu sobre karet e mitot bedin? Pessoas que realmente castigo é perder a vida. Aqui já é muito mais severo. Tshuva ve Yom HaKippurim tolin. Tanto tshuva e Yom Kippur tolin são pendentes. E Yisurim memarkim. E sofrimentos, punições que a pessoa vai passar, dificuldades que ele vai passar, vão limpar, vão polir a pessoa. Ou seja, a pessoa faz tshuva, uma tshuva sincera, chega no Yom Kippur, ele sobe Lifnei Hashem, mas o assunto ainda está pendente, não está resolvido. Nem Yom Kippur resolve essa terceira categoria de pecados. Mas passou Yom Kippur. Infelizmente, o pecado é tão severo que nem Lifnei Hashem, nem subir acima do Yud Kei Vav Kei, resolve. E o que se resolve? Fica pendente até que a pessoa receberá Yisurim, dificuldades da vida, sofrimentos. O que nós chamamos aqui na nossa linguagem tsuras, tsarot, problemas. E os problemas memarkim. O que significa a palavra memarkim? Diz o Balatário o seguinte, Pirush, agora gostaria de explicar a palavra memarkim. Memarkim significa gomrim hakapara. Eles vão dar um acabamento final para a pessoa ser perdoada. Eles vão terminar a sua kapara, a forma de ele ser perdoado. Da onde que vem essa palavra memarkim? Continua o Balatani e diz o seguinte, Vehu milashon merika ushtifa. Sobre o copo que usamos para Kiddush, está escrito que isso precisa merika ushtifa. Merika significa polir, limpar. Letzachzeach hanefesh, para polir e realmente fazer uma boa limpeza para a alma. Somente sofrimentos, dificuldades que a pessoa vai passar na sua vida, eles vão polir e limpar a pessoa para realmente se livrar dessa sujeira que ele realmente arrumou. Continuou Tani e diz que kapará, também a própria palavra kapará, não significa somente perdoar. O lashon kinuach vem da palavra limpar. Shemekaneach lichluch achet. Kapará limpa o pecado. Para Deus perdoar não significa não somente para Deus não continuar tendo raiva de nós, rancor de nós. Isso não existe. Mas kapará significa que Deus limpa e limpa bem. Deus sabe limpar. Ele limpa o nosso pecado de tal forma que não tem nenhum vestígio sobre nada daqueles pecados. Por isso, kapará vem da palavra kinuach, limpar, e memarkim vem da palavra merika. Tudo isso aqui significa polir a alma. E o que pode polir uma alma após que ele cometeu erros tão graves que uma pessoa paga com sua vida? Somente tortura é uma palavra ruim, mas sofrimentos, tortura é uma palavra negativa. Mas aqui são sofrimentos, itzarot, dificuldades que a pessoa passa em sua vida, que isso faz parte daquilo que Deus manda para a pessoa para limpar a sua alma. Shenemar está escrito, Upakadeti b'shevet pisham, eu vou
lembrar seus pecados através de um cajado, ou seja, eles vão apanhar o bingaim e com pragas abundar os seus pecados. Esse é o Deus que vai cobrar os pecados e as falhas deles com shevet, com cajado e com pragas. Ad kan lashon habraita, até aqui é uma linguagem do Braita, linguagem desse Talmud. Eu sei que muitos de vocês estão cheios de perguntas sobre essa terceira categoria. Será que não tem como se livrar disso? Tudo bem, o Talmud diz, se alguém transgrediu caret e mitad bedin, que ele tem que pagar com sua vida, ele faz chuva, Deus fala, tudo bem, você vai continuar vivendo, mas não vai ser uma vida fácil. Porque tuas dificuldades e teus problemas vão limpar aquilo que realmente você suja. Para limpar aquela sujeira, precisa um bom bombril, e bombril dói. Isso é mais ou menos o conceito, mas será que Deus não tem uma outra maneira como resolver isso? E Deus é tão piedoso. Nós acabamos de fazer uma chuva, passamos Yom Kippur, jejuamos, rezamos, tomamos boas decisões. Será que não tem uma maneira como sair fora dessa? E depois, será que nós não temos sarot suficientes? Muitos nós mesmos arrumamos. Será que isso aqui não é suficiente? E precisamos ainda esperar essas dificuldades de Deus? Sobre isso vamos estudar bem o Tânia e nós vamos ver que tem jeito. E esse jeito temos que aprender. Por isso o Alter Rebbe, o Baal HaTanya, nos ensina várias saídas e várias ideias como realmente aproveitar esses ensinamentos para facilitar a nossa vida e fazer chuva com muita alegria. Com isso terminamos a segunda aula e a próxima aula vamos começar na primeira linha, na página Tzadik Aleph 91, falando sobre a mitzvah de chuva. Muito obrigado.